Shalom, shalom, queridos, que a graça, a inefável graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja abundante em sua vida, sua família, sua casa, sua igreja, a cidade em que você mora, seu estado e esse lindo e querido Brasil. Hoje, 6 de julho, louvado seja o nome do Senhor, e nós estamos na porta da vigilância. Que maravilha! Estamos cumprindo o que Jesus nos ordenou. Lá em Mateus, no capítulo 26, no versículo 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então veja que Jesus nos alerta com relação à fraqueza da carne. Essa carne é vulnerável, esta carne é inimiga, esta carne milita contra o espírito. E nós precisamos sujeitar esta carne à vontade de Deus. Sujeitar esta carne ao Espírito. É tremendo, né? E nós estamos na porta da vigilância e hoje, dia 6 de julho, temos como tema vigilância para recebermos as repreensões pedagógicas de Deus. Um tema chique, né? Bonito, mas sério demais. Nem todos nós sabemos receber ou recebemos com alegria as repreensões pedagógicas do nosso Deus, né? Como afirma o autor aos Hebreus, lá no capítulo 12, vou dar uma olhadinha para não falar errado, né? Mas falar exatamente o que a Bíblia diz, lá na carta de Hebreus, no capítulo 12, olha o que diz a palavra Hebreus, carta aos Hebreus, né? No capítulo 12, diz a palavra, olha, no versículo 4, ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Aí diz a Bíblia, né? No versículo 10, toda disciplina com efeito do momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Então veja, queridos, que a disciplina, ela faz
parte da vida cristã. Deus não disciplina bastardos, Deus só disciplina aos seus filhos. E a disciplina de Deus, que é pedagógica, é para que nós façamos parte da santidade, sejamos santificados, sejamos moldados, entremos na forma que Deus estabeleceu para nós, que é Cristo Jesus. O desejo de Deus, a vontade de Deus, o propósito de Deus é que nós sejamos semelhantes ao seu Filho Jesus Cristo, que nós manifestemos a imagem de Jesus em toda a nossa maneira de viver. Então, precisamos aprender a depender do Espírito Santo para vigiarmos, a fim de recebermos as repreensões pedagógicas de Deus com o coração quebrantado, com o coração contrito, com resiliência, pedindo a Deus que nos ensine e tendo a certeza que a graça dele está conosco. O texto hoje da carta de Paulo aos Gálatas é o capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 14, né? Que diz assim: e chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e diretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, porque obrigas os gentios a viverem como judeus? Forte demais esse texto, hein? E eu sei que esse texto é controverso, porque tem muita gente que não concorda com o que o apóstolo Paulo fez, chamando a atenção do apóstolo Pedro. Queridos, vamos analisar esse texto na percepção do Espírito, tá bom? Nós estamos aqui na igreja de Antioquia, né? Uma igreja gentílica. E o apóstolo Pedro estava ali naquela igreja. Quanto tempo ele esteve ali, eu não sei, mas ele estava. E ele talvez foi fazer uma visita apostólica e ele, sozinho, com os irmãos gentios, ele cultuou a Deus com liberdade de espírito. Ele não permitiu que nenhuma peia religiosa o oprimisse. Ele não permitiu que toda uma tradição judaica que ele aprendeu dos seus mestres, dos seus pais, e que ele vivia na sociedade judaica, ele não permitiu que isso influenciasse a sua presença ali com os crentes gentios, que sentasse à mesa com os gentios, que celebrasse ao Senhor
da maneira gentia, que fosse um crente judeu cultuando a Deus no meio dos gentios como se fosse um gentio. Então, Pedro está livre em Deus, cultuando ao Senhor, tá? Quando a gente chega, a gente que é brasileiro, né, e chega em uma igreja africana, é uma igreja africana verdadeira. A igreja raiz, não essas que têm uma influência forte do Ocidente. Eu gosto daquelas que cultuam a Deus de fato, dentro da sua cultura, do jeitinho que Jesus gosta, né? Quando a gente chega ali, a gente fica assim admirado de ver a maneira com que eles cultuam ao Senhor, né? A maneira que eles dançam, a maneira que eles ofertam. E por mais que a gente queira trazer para o Brasil, a gente não consegue implantar a forma dos africanos dançarem, a forma dos africanos cultuarem ao Senhor, a forma dos moçambicanos entregarem as suas ofertas a Deus. Um dia desse eu vi um vídeo de uma consagração de criança que eu fui nervosa, pensando no cérebro daquela criança, quando aquelas mulheres balançavam. Meu Deus do céu, um bebezinho, Jesus, cuida desse cérebro. Porque no meu conhecimento, né, ocidental, eu já imagino aquela criança sendo balançada, sacudida, meu Deus. Mas é a forma daqueles africanos consagrarem uma criança ao Senhor, né? E se eu tivesse ali, eu teria que me adaptar e fazer a mesma coisa que eles estavam fazendo, entende? Então, eu não poderia fazer diferente. E se chegasse um brasileiro, ou 2, 3, 4, 5 brasileiros comigo, de peso, eu não poderia influenciar esses brasileiros a obrigarem, né, os moçambicanos a cultuarem como nós. Então, foi isso que Pedro fez, meus amados. Ele estava ali na igreja de Antioquia. Pensem bem, o que é cultuar em Jerusalém, no templo, e agora veja, um culto em Antioquia. Um culto onde havia mais profetas, né? Profetas, evangelistas, gente, uma igreja pentecostal, uma igreja cheia de vida, uma igreja missionária, uma igreja vibrante. Ah, com certeza, esse povo dançava, batia palma, cultuava Deus diferente dos irmãos de Jerusalém. Não havia nada de errado nisso, nem da maneira que os judeus cultuavam a Deus de Jerusalém, nem da maneira que os gentios cultuavam a Deus em Antioquia. O que o apóstolo Pedro precisava fazer era aquilo que o apóstolo Paulo estava fazendo. Entendeu? Porque enquanto Pedro não estava sozinho, Pedro era um gentio no meio dos gentios. Significava que ele não estava cultuando a Deus sem peias, sem os aprisionamentos do judaísmo. Mas quando chegou irmãos da circuncisão, irmãos judeus, irmãos de Jerusalém, Pedro ficou preocupado. E Pedro se juntou a esses irmãos. E a coisa foi tão séria que o próprio Barnabé, que era um líder na igreja de Antioquia, que foi separado por Deus como missionário, que já estava na obra missionária, levando a mensagem aos gentios, é como se Barnabé voltasse, recaísse, tivesse saudade. E ele começa
a ter atitudes contrárias ao ministério que Deus lhe entregou. Tá certo? E você pensa que isso não é um peso? É, porque quem era Pedro? Meu Deus, o apóstolo de Jesus Cristo, testemunha da ressurreição, testemunha dos milagres de Jesus, testemunha da transfiguração, testemunha da vida de Jesus, da morte, da ressurreição. Ele era um líder de peso, ou quem sabe o maior líder da igreja. Então, pensem bem, se o apóstolo Pedro agisse assim, os demais agiriam também. Então, Paulo vai resistir, vai chamar a atenção dele publicamente. Você perguntar, isso não pode ser feito, isso não deve se fazer. Bem, a Bíblia afirma, lá na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, que os presbíteros que caem no pecado, eles devem ser disciplinados na presença dos demais presbíteros, para que haja temor, para que os demais temam, tá certo? Aqui, claro que Paulo não está no meio de presbíteros, está na igreja, mas aquela atitude de Pedro estava influenciando até a liderança da própria igreja em Antioquia. E o apóstolo Pedro vai chamar a atenção, porque é algo que está sendo visto por todos. Os irmãos de Antioquia estão vendo, né? Então, a atitude de Pedro, ela não é irrepreensível, ela é repreensível. E por esse motivo, o apóstolo Paulo vai chamar a atenção do apóstolo Pedro na presença de todos. Por quê? Porque, nesse caso, era o evangelho que estava correndo um risco terrível. E o apóstolo Paulo não iria admitir em hipótese alguma que nenhuma vírgula, nenhum tio fosse tirado ou acrescentado do Evangelho. A verdade do Evangelho de Cristo é única, é a mesma em todas as nações, em todas as culturas, em todas as línguas, em todos os povos. A maneira de cultuarmos a Deus pode ser diferente, mas a mensagem é a mesma. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, nós estamos vendo aqui um líder repreendendo outro líder, né? E hoje, pelo fato de tanta influência das ideologias que pregam, né, a não obediência à liderança, a não obediência aos pais, né, o não temor a Deus, a não existência de Deus, né, que prega o relativismo, que não admite absolutos. Então, hoje nós temos uma geração que não obedece, que não se submete a uma liderança. Mas, queridos, feliz é o crente que se deixa ser repreendido pelo Senhor. E essa repreensão, ela vem através das pessoas a quem Deus nos constituiu como líder. A repreensão de Deus vem através de um pai, através de uma mãe, através de um avô, através de um professor. A repreensão de Deus na nossa vida vem através de uma liderança denominacional, vem através de um pastor local, vem através de alguém que está liderando-nos e querendo o nosso bem, tá?
Então, nós vamos ver aqui, na palavra, outros textos que nos ajudarão a entender essa questão, ser repreendido pedagogicamente por Deus. E precisamos receber essas repreensões, porque não chegamos lá. Nós temos um coração enganoso. Nós temos uma alma complicadinha demais. Nós não temos condições de conhecer o nosso futuro, de saber o que acontecerá daqui a um minuto. Nós não vemos por detrás das paredes. Nós não temos condições de ver o que está ao virar da esquina. Então, nós precisamos, amados, precisamos vigiar para que recebamos as repreensões pedagógicas de Deus. Eu vou começar aqui com Deuteronômio, no capítulo 8, é o povo de Israel. Esse povo lindo de Deus, este povo amado de Yahvé, este povo que foi tirado com mão forte do cativeiro do Egito. Este povo que recebeu uma promessa tremenda de Yahvé. Eles seriam removidos do cativeiro, receberiam a libertação e eles haveriam de morar na sua própria terra, a terra que Deus tinha dado a Abraão e a sua descendência como aliança perpétua. Canaã, Israel. E Deus, por 40 anos, permitiu que o povo de Israel peregrinasse no deserto. Mas, queridos, Deus não fez isso sem propósito. Deus fez isso com propósito. Deus queria remover do coração da nação de Israel os ídolos do Egito, o olfato do Egito, a cultura do Egito. Deus queria remover da nação de Israel tudo que o ligava ao Egito. Deus estava formando um povo peculiar, um povo seu, um povo que deveria refletir o caráter de Deus, que deveria proclamar a glória de Deus, que deveria ser um povo missionário que anunciaria às outras nações da terra as obras de Yahvé, a grandeza de Yahvé, o poder de Yahvé, o amor de Yahvé. Oh, meu Pai, que coisa linda! Então, Deus disciplinou o povo com propósito. Veja que Deus não disciplina o povo que habitava na terra de Canaã. Deus castiga. Deus tem um confronto com as nações pagãs. Israel chegou no tempo certo em Canaã para exercer o juízo de Deus àquelas nações ímpias. Então, aquelas nações ímpias não estavam sendo disciplinadas, aquelas nações ímpias estavam sendo julgadas, mas Israel estava sendo disciplinado, estava sendo guiado dia após dia pelo Deus Todo-Poderoso, a fim de que a própria nação de Israel manifestasse, refletisse o caráter deste Deus, que é amor, que é justiça, que é perdão, que é misericórdia. Vamos ler o texto? Olha o que diz a palavra. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, Yahvé teu Deus, te guiou no deserto,
estes 40 anos. Para quê? Para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Veja que propósito de Deus. Deus queria saber se a nação de Israel guardaria ou não os seus mandamentos. Deus queria saber o que estava no âmago, no profundo do coração daquele povo. Aí você pergunta, será que Deus não sabia? Mas claro que Deus sabia. Mas, na verdade, Deus queria que o próprio Israel soubesse o quanto idólatra ele era. Deus queria que Israel soubesse o quanto rebelde ele era. Deus queria que Israel soubesse o quanto desobediente, teimoso, quanto mais ele era. Deus queria. Então, Deus permitiu que a nação de Israel passasse por esse cadinho, passasse pela escola no deserto. E essa nação deveria ser aprovada ou reprovada. E nós sabemos que a velha geração, que a geração que saiu do Egito com 20 anos para cima, essa geração foi desaprovada, porque o coração dessa geração não se inclinou a Deus, não se submeteu a Deus. Foi uma geração murmuradora, rebelde, contumaz. Foi uma geração que não quis as tratativas de Deus em seu coração. Olha o que diz mais a Bíblia, versículo 3. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Queridos, não é isso que Deus está fazendo comigo e com você? Hein? Quando Ele permite essas disciplinas pedagógicas, não é para que nós entendamos que o nosso viver depende unicamente dEle, que é da palavra que nós vivemos. É através da palavra que sai da boca de Deus que nós somos transformados, curados, libertos, santificados, restaurados. Tudo que vem de Deus é vida, é paz, é alegria. Tudo que vem de Deus nos fortalece. Veja versículo 4. Nunca se envelheceu a tua roupa sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Isso é coisa demais da conta. Isso é tremendo. Só Deus faz isso. Era uma disciplina, mas nessa disciplina havia amor, provisão, graça. Havia presença, havia nuvem, havia fogo, havia maná, havia sustento, havia milagres. Deus estava ali, conduzindo o seu povo. Veja, sabes, pois no teu coração que como um homem castiga a seu filho, assim te castiga Yahvé, teu Deus. Então, a disciplina é para que sejamos participantes da santidade de Deus. A disciplina é para que nós manifestemos o caráter de Cristo. O que Deus queria era que o povo aprendesse a depender dele em tudo, a guardar os seus mandamentos, a andar conforme os caminhos do Senhor e a temer a Deus de todo o coração. Então Deus deixou o povo de Israel na disciplina.
E Deus também disciplina a sua igreja. Deus disciplina a nós, pastores. Deus disciplina os discípulos de Jesus. Nós estamos sendo santificados. Nós estamos num processo, e até que Cristo seja formado em nós. E aquilo que é coisa ruim na nossa vida tem que ser extirpado, né? Então, como nós vamos saber o quanto de soberba há no nosso coração? Só através dessas disciplinas. Deus não quer soberba, Deus não quer orgulho. Aí nós vamos para o segundo texto, que é lá em 2 aos Coríntios, no capítulo 12. É o apóstolo Paulo que está passando por uma disciplina. E que disciplina! Olha o que ele diz, no capítulo 12, do versículo 2 em diante. Conheço o homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. E ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. E para que não me exaltasse, pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Eita coisa difícil! Meu Deus, como nós somos ruins! Como o ser humano é torto mesmo, só Jesus nos conserta. Veja que o apóstolo Paulo estava sujeito a se orgulhar em cima daquilo que ele não tinha poder de fazer, que só era Jesus quem fazia. Ele foi levado ao paraíso, não foi por causa dele, foi por causa de Jesus. Não foi porque ele era o melhor ou o maior, foi porque Deus tinha propósito. E como é que a gente tem coragem de se orgulhar daquilo que Deus faz? Veja hoje, meus amados, Deus cura, aí diz, é a igreja tal que cura. Deus salva, é o pastor que salva. Deus opera milagres, aí o homem se vangloria em cima dos milagres operados por Deus. Aí, a partir daí, fica sendo venerado, adorado. É uma loucura, é uma verdadeira loucura. E é necessário que Deus nos discipline, porque o orgulho é síndrome de Satanás. Soberba é síndrome de Satanás. Deus não quer que o nosso coração seja soberbo, seja orgulhoso. Nós fomos chamados a viver aos pés de Jesus para aprendermos com Ele da sua humildade, da sua mansidão. Em tudo, Jesus glorificou ao Pai, e nós fomos chamados em tudo a glorificar a Jesus. Nada é nosso, tudo é de Jesus, nada é por nós, é por causa de Jesus. Tudo é por Ele, por meio dEle e através dEle. Não sou eu, não é você, não é a sua igreja, é Jesus. E Deus vai permitir um mensageiro de Satanás para esbofetear Paulo. Eu digo, bendito mensageiro, Senhor, manda esses benditos mensageiros na minha vida, na vida de todo aquele que é canal do teu poder e que está neste caminho maligno de vanglória, de soberba, de orgulho. Senhor, permite o que o Senhor permitiu na vida do apóstolo Paulo.
Coloca esses espinhos na nossa cama, coloca esses espinhos no nosso sapato, coloca esses espinhos onde quer que estejamos, mas não permita que roubemos a tua glória. Não permita, Senhor, que o orgulho domine a nossa vida, a soberba domine a nossa vida, que nós nos exaltemos em cima daquilo que o Senhor faz, daquilo que o Senhor é. Tenha misericórdia de nós, Pai. Tenha misericórdia de nós. Não nos permita, Senhor, sair da escola da disciplina. Não nos permita. Empurra-nos para a escola da disciplina. Mas conserva o nosso coração quebrantado na tua presença, humilhado na tua presença. Que aprendamos com Jesus da sua mansidão, da sua humildade. E veja, queridos, que o apóstolo Paulo orou por 3 vezes ao Senhor para que se desviasse de mim esse espinho. E Deus não tirou. E disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Meus amados, olha que aprendizado tremendo do apóstolo Paulo. Me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. É o poder de Cristo que eu quero. Não é orgulho, não é a soberba, não é a vanglória. Eu quero dizer como o apóstolo, como o profeta João Batista. Convém que ele cresça e que eu diminua. Eu sou a voz do que clama no deserto. Eu sou a voz do que clama em Aracaju, em São Paulo, em Campina Grande, em Boa Vista. Eu sou a voz do que clama em Manaus. Eu sou a voz do que clama em Campo Grande. Eu sou a voz do que clama em Propriá. Eu sou a voz do que clama em Brasília. Eu sou a voz do que clama em Botucatu, em Campinas. Eu sou a voz do que clama em Avaré. Eu sou a voz do que clama em Recife. Eu sou a voz do que clama em qualquer lugar que eu estiver. Que Cristo cresça e que eu diminua. Queridos, temos que vigiar. Pedir ao Espírito Santo: Espírito Santo, ensina-me a vigiar. Ensina-me a vigiar, Espírito Santo, para que eu receba as repreensões pedagógicas do meu Deus, com o coração quebrantado e contrito. Que eu aprenda a tirar as lições que o Espírito Santo deseja aplicar na minha vida. Olha o que o salmista Davi diz no Salmo 119, versículo 71 até o 73. Ele diz assim: foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Oh, meus amados, Davi não aprenderia o que ele aprendeu se ele não fosse afligido pelas repreensões pedagógicas de Yahvé. Com certeza, Davi chorou muito. Foram dias de muito sofrimento. Cada vez que ele olhava para os seus filhos, quando ele viu Aminon morrer, quando ele viu Tamar violentada, quando ele viu Absalão conspirando contra ele, meu Deus, quanta dor havia naquele coração. Porque ele sabia que tudo aquilo eram as repreensões de Deus em sua vida, as consequências do seu próprio pecado. Mas ele estava ali calado, contrito, coração quebrantado, esmagado pela espada de Deus, mas não revoltado, não soberbo, não orgulhoso, não mais cheio de si,
Não mais eu posso, não mais eu faço, não mais eu sou o rei Davi. Não. Era o homem nas mãos de Deus. O homem Davi, esmagado pelas mãos poderosas do amor de Deus, para que ele aprendesse os estatutos do Deus Todo-Poderoso. Não tivesse os estatutos somente na decoreba, mas uma experiência viva no seu coração. Aí ele afirma: melhor é para mim a lei da tua boca do que milhares de ouro ou prata. Meu Deus, que coisa nojenta. Senhor, tem misericórdia de nós. A busca por ouro, por prata, por fama está uma loucura no nosso tempo presente. As pessoas acreditam que um pastor de sucesso é o pastor rico. É o pastor que tem igrejas, megas igrejas, que comanda uma multidão de pastores, que está no hall da fama, que tem acesso aos grandes da política, que tem acesso aos grandes da mídia, que é cercado de guardas-costas. Meu Deus, que loucura! Davi era o rei, muito rico, mas ele declarou que melhor para ele era a lei da tua boca. Ele aprende em Deuteronômio capítulo 8 que o homem viverá. Viverá, olha, não do pão físico, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Viverá o homem. Davi entendeu que a riqueza dele não estava no ouro, na prata, no diamante, não estava na posição de realeza que ele ocupava. Davi entendeu tudo isso. Ele disse que a maior riqueza dele era o que saía da boca de Deus. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, Pai. É isso que eu quero na minha vida. Então, meus amados, não vamos nos enganar. Sabe o que vai contar naquele dia? É o quanto absorvemos de Cristo. Não é o ter, mas é o ser. É o quanto você e eu absorveu de Cristo Jesus. É a formação de Cristo em nós. É o grau de intimidade com Jesus. É o que você expressa de Jesus. Hein, queridos? Vamos ter muito cuidado. Cuidado com as aparências, elas enganam. Nem tudo que reluz é ouro. Vamos ter cuidado. A busca por prazeres, por riqueza, por glória humana, está no sangue do ser humano, porque ele é pecador. E aquilo que Satanás almejou, ele transferiu para o homem pecador. A síndrome do orgulho, da soberba, de querer ser o que Deus nunca projetou que ele fosse. Então vamos ter muito cuidado. Aí diz Davi: as tuas mãos me fizeram e me formaram. Dá-me inteligência para entender os teus mandamentos. Oh, que lindo, meu Deus. Que lindo. Que consciência. Essa consciência Davi só teve
depois de se deixar ser trabalhado, moldado, disciplinado pelas mãos do Todo-Poderoso. Que o Espírito de Deus abra o meu e o seu entendimento e que nós nos deixemos ser moldados pelas mãos do nosso Pai, disciplinados pelo nosso Pai Yahvé, a fim de que as escórias sejam removidas da nossa vida, os maus costumes, os maus hábitos, as palavras erradas da nossa boca, tudo aquilo que Deus precisar corrigir, que Ele nos corrija, porque o que Ele deseja é que sejamos a expressão de Jesus nesta terra. Vamos orar. O motivo de oração hoje é: oramos para que o nosso proceder seja segundo a verdade do Evangelho. Pai, é o que queremos, que o nosso proceder em tudo, na nossa maneira de vestir, na nossa maneira de andar, na nossa maneira de maquiar, na nossa maneira de pentear, na nossa maneira de ouvir, na nossa maneira de ver, na nossa maneira de falar, na nossa maneira de agir, na nossa maneira de nos relacionar com os nossos familiares, com os nossos amigos, com nossos colegas, com os nossos irmãos em Cristo. Oh Deus, que a nossa maneira de agir na sociedade seja segundo a verdade do Evangelho. Nós queremos ser a tua luz onde quer que chegarmos. Queremos que as nossas boas obras glorifiquem a ti, ó Pai bendito. Tenha misericórdia de nós, nos perdoa pelos escândalos que como igreja praticamos, nos perdoa como líderes pelos escândalos que praticamos. Quantas pessoas deixaram de seguir a Jesus, quantas pessoas têm dificuldade de acreditar no Evangelho, quantas pessoas, ó Deus, resistem à voz do teu Evangelho porque estão marcadas por escândalos praticados por líderes, por escândalos praticados por servos teus, por servas tuas, no meio da tua igreja. Senhor, pedimos perdão em nome de Jesus. A tua palavra afirma que é necessário que os escândalos venham, mas ai daquele por quem os escândalos vierem. Tenha misericórdia de nós, ensina-nos a ser luz, ensina-nos a ser sal, ensina-nos a ser pontes, para que outros possam passar por nós e encontrar a pessoa bendita de Jesus Cristo, Senhor. Queremos viver a verdade do Evangelho, queremos testemunhar do Evangelho, queremos pregar o Evangelho, que a nossa vida confirme o Evangelho que nós pregamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Que diante do erro recebamos a repreensão, tu, ó Pai, porque tu nos ama com amor eterno e o teu propósito é que nós sejamos a expressão de Cristo nesta terra, que nós manifestemos a imagem do teu Filho Jesus nesta terra. Portanto, ó Deus, nos repreenda quando errarmos, não permita que nos acostumemos com o erro, não nos entregue aos nossos próprios erros, Senhor. Vem como Pai e nos repreende, vem como Pai e nos disciplina, Senhor. Age no nosso coração para que nós sejamos vigilantes na nossa conduta. Senhor, ensina-nos a vigiar nossa maneira de falar, vigiar nossa maneira de ouvir, vigiar nossa maneira de olhar. Senhor, que sejamos
sejamos trabalhados pelo Teu Espírito Santo, para que vigiemos o nosso próprio coração, Senhor, em nome de Jesus. Sonda o nosso coração. Meu Deus, o apóstolo Paulo confessou que ele estava, Senhor, tendente a se orgulhar daquilo que o Senhor fazia. Meu Deus, nós também podemos entrar por esse caminho de orgulho, de soberba, pelas coisas que o Senhor faz. O Senhor nos usa e nós podemos roubar a glória que é somente tua. Nós podemos achar que somos nós que estamos fazendo e não é. É o Senhor. O Senhor usa o vaso que o Senhor quiser usar. É por tua causa, né? Não é por nós, é por tua causa, é pelo nome de Jesus. Senhor, tenha misericórdia de nós, quebranta-nos na tua presença, abate toda a soberba, abate todo orgulho, permita espinhos na nossa vida, permita, Senhor, contanto que nós não nos ensoberbeçamos, permita para que nós não nos orgulhemos, permita para que nós dependamos da tua graça em tudo, para que digamos como o apóstolo Paulo, a tua graça me basta, para que o teu poder se aperfeiçoe na minha fraqueza, Senhor. Ele desejou ardentemente, Senhor, ardentemente, que Jesus fosse formado nele, viver para Jesus. Oh, Pai, tenha misericórdia de nós, trabalha na minha vida, trabalha na vida do presbitério da INSEGEC, mas trabalha mesmo, Senhor, chacoalha-nos a nós pastores, chacoalha-nos a todos que ocupam outros ofícios, que nós não nos sintamos maior do que ninguém, somos só servos, ó Deus. A tua serva apóstola Valnice tem falado sobre isso, o ministério da toalha e da bacia. Meu Deus, nós recebemos sim uma flanela e uma escova para lembrarmos que o nosso ministério é de servir ao outro, servir ao outro, servir ao outro, servir ao irmão. Tenha misericórdia de nós, abate toda soberba ministerial, abate toda soberba denominacional, abate, Senhor, toda soberba que vem através de títulos, ó Deus, que tem sido buscado nas universidades. Senhor, tenha misericórdia da nossa vida, tenha misericórdia da nossa vida como pastores, que Cristo cresça em nós e que nós diminuamos, Senhor, que aprendamos, ó Deus, da humildade de Jesus, da mansidão de Jesus, que não saiamos da tua escola, que não saiamos dos pés do nosso Mestre Jesus. Livra-nos, ó Deus, das tendências soberbas deste mundo, livra-nos, ó Deus, da glória vã deste mundo, livra-nos, Senhor, e nos ensina a andar segundo Cristo, a viver segundo Cristo, a amar segundo Cristo, a perdoar segundo Cristo. Que o nosso testemunho não envergonhe o evangelho de Cristo e que diante das nossas quedas sejamos reerguidos pelo Senhor, para que não sejamos soberbos ou hipócritas, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de cada discípulo membro. Tenha misericórdia de cada igreja local. Tenha misericórdia, Senhor, de cada um que exerce liderança na tua casa. Tenha misericórdia, Senhor. Ajuda-nos a nós, como teus filhos, a sermos o reflexo de Cristo onde quer que estejamos, Senhor. Ajuda-nos a darmos sempre glórias a Ti em tudo, porque de Ti, por Ti, para Ti são todas as coisas. Glórias, pois, a Ti eternamente. Amém, Senhor. Ó Deus, nós Te louvamos pela porta da vigilância. Espírito Santo, trabalha em nós nesse mês de julho. Trabalha em mim, trabalha, Senhor, em cada um de nós. Trabalha na Tua igreja no Brasil.
Trabalha, Senhor, em cada um que é lavado e purificado pelo sangue do Cordeiro. Trabalha na Insegec do Japão. Trabalha na Insegec de Angola, Insegec de Moçambique. Trabalha na Insegec em Dubai. Trabalha na Insegec em Portugal, meu Senhor. Trabalha na Insegec no Chile. Trabalha na Insegec na Itália. Trabalha, Senhor, ali na Insegec representada na Inglaterra. Ó Espírito Santo, trabalha em todos nós. Trabalha, sim, Senhor. Nos permita permanecer na tua escola, que não sejamos expulsos da tua escola, como a geração dos pais foram ali no deserto. Não, Senhor. Que nós nos deixemos ser trabalhados pelo teu Espírito Santo, porque o que queremos é a formação de Cristo em nós. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui. Nós te louvamos por tua bondade e misericórdia para com as nossas vidas, em nome de Jesus. Oh, irmãos, aleluia, amém, 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 amém. Glória a Jesus. Que porta maravilhosa, hein, irmãos? É a porta da vigilância. Como precisamos vigiar. Como precisamos do Espírito Santo. Que Deus abençoe a sua vida, meu amado irmão, meu amado irmão. Que Deus abençoe a sua vida, amado colega de ministério, amado pastor. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe a apóstola Valnice. Que Deus abençoe ricamente. E que todos nós permaneçamos nesta porta e cresçamos. Porque foi Jesus quem disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Que o Espírito Santo nos continue guiando a toda a verdade. Shalom, shalom. E amanhã estaremos de volta, no nome do Senhor Jesus.